Olá, seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast da voxmais.com. Aqui a gente sempre está batendo um papo muito bacana com quem contribui com o desenvolvimento de Santarém e da região oeste do Pará. Estamos numa série de gravações aqui com os vereadores da Câmara Municipal de Santarém para que você conheça um pouco mais a fundo os representantes da cidade. E hoje aqui no estúdio da Vox a gente recebe o vereador Elielto. Seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer pra gente te receber por aqui. Jonas, eu que agradeço aqui o convite, né, do VoxCast, né, a você que eu conheço há muitos anos, né, já tem aí mais de 10 anos, na verdade 12 anos que eu conheço o seu trabalho, né, tive a oportunidade de conversar aqui um pouco Dos dos bastidores, né? bastidores do seu trabalho, né, e com certeza hoje o programa tem esse objetivo, né, de prestar um serviço para a sociedade, de informação, das vezes do que realmente a população não tenha o conhecimento e com certeza é de grande relevância um programa igual ao seu e desde já lhe agradeço aqui o convite mais uma vez e parabenizar por toda a audiência. Tenho acompanhado aí você pelas redes Bacana. sociais. Aqui é um bate-papo de portas abertas. Aqui o cara pode falar o que ele quiser. Perfeito. Vamos pelo início. Para quem não conhece bem, quem é o vereador Elielton? Bom, o vereador Elielto é filho de pais do interior da região do Aritapera. Meu pai é ali mesmo do centro do Aritapera, minha mãe é da comunidade Cabeça Donça, que é ali na região também do Aritapera. A nossa família é de famílias de agricultores, meus avós trabalharam com juta, né? Eu acho que a cidade de Santarém conhece muito bem a Sim, história, sim. né? Meu avô, meu avô Lúcio, meu avô Levi, que Deus os tenha em bom lugar, mexeu com juta, né? Há muitos anos. Uma parte da minha família que morava aqui em Santarém, que também é do Aritapera, já teve aqui uma passagem política no município de Santarém, né? Quem todos aqui quase lembram do Dr. Ronan Liberal Lira, né? Que é irmão do meu avô, meu tio-avô, assim como meu primo também, que foi vereador ali por 2 ou 3 mandatos, o Ronan Liberal Lira. Né? E a nossa família, ela veio do interior, nós viemos para a cidade, né? E na cidade nós sempre trabalhamos com comércio. Né? Eu, desde criança, eu até brinco isso na, nas reuniões de família, né? Que eu não me lembro o dia que eu comecei a trabalhar, né? Porque quando eu me entendi como gente, a gente já estava na Já feira, estava um bom tempo, já né? estava na feira vendendo limão, vendendo galinha, né? E a gente não teve assim, olha, uma data que marcasse, olha, a partir da minha tal idade eu comecei a trabalhar, né? Então, desde muito jovem a gente sempre trabalhou, né? Sempre entendeu que nós tínhamos que a responsabilidade de contribuir também para o orçamento da casa, né? Meu pai não tinha tanta condição, nós somos 4 irmãos, né? E todos, né, tinham a sua contribuição. Eu tenho 2 irmãs minha mãe tinha um churrasco na frente da nossa casa, minha irmã ainda pequena, 10, 11 anos de idade, também ajudava minha mãe a fazer todo o preparo, né? Assim como eu sempre acompanhei meu pai. Depois de estar ali como trabalhando na feira, né, eu fui lavador de carro, né, já trabalhei com pelando galinha e vendendo em supermercado, né, galinha caipira. Depois nós fomos para o açougue, né, nosso comércio, nós passamos ali praticamente 20 anos, eu participei da minha vida, Jonas, trabalhando no comércio de carne, né. Nós tínhamos ali no Mercadão 2000, na Professor Carvalho, com a 24 de outubro, meu avô tinha um comércio lá chamado Cortesia, o nome do comércio, né? Meu avô tocava lá e eu, 12, 13 anos, já estava ali com ele, aprendendo a trabalhar. Ali com cerca de 15 anos, meu pai também tinha o açougue dele, um outro comércio, num outro local. Fui trabalhar com meu pai também começou a expandir, né? Montando outros açougues e a gente foi crescendo, né? Hoje meu pai não está Bacana. mais nesse segmento, né? Está no segmento da construção. Hoje ele tem uma lojinha de construção lá na Nova República, vende ali equipamento, vende ali materiais de construção, né? E a nossa vida veio daí, com muita luta, né? Com muita vontade de vencer na vida, né? Com muito desejo, né? De dar o que eu todo dia, Jonas, eu acho que não é diferente de você, é o que todo dia me motiva a levantar cedo de casa e trabalhar, que é a nossa família, né? Meus filhos, nossa casa, é o que me motiva todo dia é, a estar de pé para a gente vencer as dificuldades dessa vida, né?
Elielto, você está no seu segundo mandato, né? Segundo mandato. Segundo mandato, na sua primeira eleição, qual foi a diferença, qual foi a coisa mais perceptível assim, que você percebeu de uma eleição para outra? Da sua eleição para a sua reeleição? Pois é, essa da primeira eleição, Jonas, para a segunda eleição, os colegas vereadores eles sempre falavam assim: olha, rapaz, te prepara que a reeleição é a difícil. Passou a reeleição, fica mais tranquila. Mas a mais difícil mesmo é a reeleição, né? E eu sempre confiando no nosso trabalho, né? Eu sempre confiei, não. Quem tem trabalho não tem que se preocupar. E eu, para mim, eu não senti dificuldade na reeleição. Apesar de ser ali um discurso Você estava bem ciente pelo trabalho que você do fez. trabalho, né? Eu tenho, até falava pro próprio que me falava: olha, Léo, a reeleição é mais difícil. Vereadores que já tinham mais mandatos lá, né? 3, 4 mandatos lá na casa. Falou: olha, a reeleição é o mais difícil que tem. Mas para mim, no meu conceito, no meu entender, Jonas, eu senti mais dificuldade no primeiro mandato, onde ninguém te conhece, né? Falta de experiência. Experiência tudo é novo. Novo. Né? E aí, assim, eu tive mais dificuldade no meu primeiro mandato. Aí sim, eu digo que foi o mais difícil, né? Do que o segundo mandato, né? Porque o segundo mandato a gente conseguiu impulsionar o nome, né? Nós conseguimos mostrar serviço. Nós tivemos ali um mandato muito presente na agricultura familiar, né? Muito presente em obras, né? Nós entregamos vários microsistemas, caminhões, patrulha mecanizada. Isso de forma independente, né? Nunca essas obras eu nunca necessitei assim da ajuda do governo do município, né? Nunca oneramos o município, né? Nós temos obras hoje, inclusive, Jonas, de 1.200.000, que é uma UBS lá do outro lado do rio, na comunidade chamada Boa Vista do Tapará. Então, assim, quando todos esses investimentos, programas, né, para mães, programas de ação de saúde, de cidadania, programas levando equipamento, investimento. Então, assim, por isso que eu, no segundo mandato, eu tinha uma certeza, né, que eu ia vencer a eleição, né? Não sabia mensurar qual a votação, né? Porque é difícil. Sim. Mas eu tinha certeza, né? Eu tenho certeza que eu vou aumentar a minha votação e vou garantir a minha reeleição. Tanto é que a gente aumentou aí 600 votos de uma eleição para outra, né? Na primeira eleição lá, eu tive ali pouco menos de 2.000, um pouco mais de 2.000 votos, e na segunda eleição nós tivemos aí quase 2.700 votos, né? Então foi ali uma evolução, legal, um crescimento, né? Graças a Deus foi uma avaliação positiva. Você chegou em Santarém, você veio para Santarém de lá, qual a região do Aritapera. Quando você chegou, você tinha quantos anos mais ou menos? Bem jovem, acho que 5 anos, 6 anos, né? Bem criança mesmo. E por aqui, Elielto, você estudou por onde? Aqui eu estudei, Jonas, numa escola de jardim ali, chamada Caixinha do Saber, que até hoje tem. Sim, ainda tem. E aí da primeira série até ali a quarta, quinta série, eu estudei no JA, que é o José de Alencar, que hoje está recebendo uma grande reforma do governo do estado. De lá eu fui estudar ali da quarta até a oitava série, aqui próximo, a Escola Barão do Tapajós. Sim, sei. E nós finalizamos ali a nossa ensino médio na escola Pedro Alves Cabral, né? Chamado ali o Cabral, que a gente chama ali na 24 de outubro, né? Foi a passagem que nós tivemos. Você fez superior? Nós iniciamos o superior e ainda não concluí. Inclusive, eu estou com a meta agora de finalizar agora. Mas você faz o quê? Eu hoje estou finalizando gestão ambiental e estou iniciando, porque eu achei de necessidade, iniciando um curso de Direito na UBRA. Opa, coisa boa, isso é legal. Estou investindo. Deve te ajudar bastante, né, na profissão, né? Eu me senti, Jonas, na obrigação de cursar direito, né? Eu sempre participei das comissões importantes da Câmara Municipal de Santarém, entre elas a CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E a CCJ, ela é a comissão responsável de estudar, de avaliar a constitucionalidade das matérias, das PLs, dos projetos de leis apresentados, tanto do governo do Estado, tanto do governo municipal, do Executivo, como também das PLs, dos projetos de lei dos vereadores, né? Então, assim, é uma comissão de muita responsabilidade, né? Você tem que realmente, no seu parecer, né, no seu relatório, você tem que ter um relatório baseado respeitando a Constituição, respeitando as leis orgânicas, respeitando toda uma regra, né? Então, eu me senti na obrigação de estar aí pleiteando o direito, né? Elielto, você sempre
Passava pela tua cabeça quando tu era criança ser vereador um dia ou nunca passou? Você quando percebeu já estava dentro, assim? Não, pior que quando bem jovem, eu não, assim, até os 15 anos de idade, não me passava assim muito na cabeça, né? Eu, quando eu era bem mais jovem, eu pensava em ser empresário, né? Uhum. E assim como todo adolescente, todo jovem, toda criança sonha, né? Eu pensava em seguir a carreira do empresariado de alta escala, né? E a política, Jonas, ela veio naturalmente na minha vida, né? Qual foi o Eu, primeiro sintoma, assim, que tu percebeste? primeiro, Desde quando? primeiro Eu acho sintoma, que eu vou por aí. o primeiro sintoma onde eu entendi ali que a política tinha uma ligação muito importante. O primeiro sintoma foi quando eu tinha 18 anos de idade, eu já me envolvido num bairro chamado Jutaí, né? Uhum. Nós morávamos aqui no bairro do Laguinho, mas meu pai tinha uma propriedade lá no bairro do Jutaí. E eu sempre tentei organizar as coisas, né? O time de futebol, né? A igreja precisava de alguma coisa, eu também sempre ajudava. E jovem, né? Com 18 anos de idade. E aí, por eu estar sempre na frente desses eventos, a liderança do bairro me convidou, me fez um convite. Elielto, por que tu não é o nosso presidente, né? E aquilo ali Mesmo me muito tomou, jovem, né? mesmo muito jovem, aquilo ali me tomou com surpresa, né? Mas será? Aí os dois, três comerciantes ali que a gente se dava muito bem, né? Que inclusive até hoje tem comércio lá, sempre me dei muito bem com comerciante. Ele falou, não, olha, tu vai na frente, fala bem, tudo. Então, aí eu falei, será? Bora. Eu convidei ali líderes religiosos para fazer parte de uma chapa, professores, né? Ali pessoas que fazem parte da associação, né? Pessoas que fazem parte da questão da área esportiva do bairro. Nós montamos uma chapa bem bacana. E aí, com 18 anos, quando eu olhei para mim mesmo, eu era presidente de um bairro, né? Caramba, com Aí 18 anos, aí cara. ali nasceu o político Elielto Lira, né? Porque você, presidente de bairro, do movimento É. social, você tem que ter uma certa liderança, né? E bem ali nasceu o vereador Elielto Lira, ali, para falar a verdade, ali naquele momento. Nós fomos forjados ali naquela fase ali, né? De presidente de bairro. Pô, bacana. Você disse que você começou a trabalhar muito cedo, né? Deu dois que vendia na feira. O que mais que você fez, assim, quando começou trabalhando, vendendo mais o quê? Trabalhou com o quê? Líder, eu já tive muitas fases na minha vida, né? Inclusive em alguns momentos que na vida da gente, a gente não tem só histórias de sucesso. Nós temos Uhum. histórias também de falência, né? Porque De prejuízos. a dificuldade é que nos faz crescer, pô. Crescer, É, justamente. E eu acho que se não existir a dificuldade, você não tem como aprender, né? Então, a porque gente tem que aprende com existir. Então, nossos erros. em alguns momentos da minha vida, eu passei por algumas dificuldades, né? Tinha momentos que a gente estava muito bem com o comércio, teve outros momentos que a gente estava ruim com o comércio. Mas assim, Jonas, eu nunca tive medo de trabalhar, nunca tive vergonha, né? Se fosse Nunca preciso, desistiu, né? nunca. Se fosse preciso lavar carro, eu lavava carro. Se fosse preciso eu voltar lá para feira, eu voltava para feira, né? Um momento, eu até me lembro esse momento muito marcante na minha vida. Eu sempre conto, inclusive, eu nunca contei numa TV, nem num podcast, nem em nenhum momento, né? Mas eu cheguei um momento na minha vida, eu acho que eu estava ali logo que eu me juntei com a minha esposa, e aí eu vim candidato a vereador em 2012, antes de lhe conhecer, inclusive, né? Sim. E eu tinha um comércio e vim candidato nesse ano. Meu comércio era muito pequeno, era um açougue, tinha um açougue lá na Nova República. E aí eu me envolvi num processo eleitoral em 2012, né? E nessa eleição eu tive 557 votos. E a minha estrutura financeira era só ali para garantir o alimento da nossa casa, né? Mas assim eu comecei a fomentar esse desejo de ser candidato, até que eu vim candidato nesse partido. E naquele momento eu passei a eleição, né? Quando eu fui ver depois da eleição, tinha um rombo, né, no comércio, né? Estava devendo bastante, inclusive naquele momento eu tive que vender os meus equipamentos, né, para poder pagar a conta com nossos fornecedores, para poder começar do zero, né? E eu passei um momento depois daí sem trabalhar, inclusive, né? Fui para casa, eu vivia na casa dos meus pais naquela época, inclusive. A minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, né? E eu tive sempre desde criança, Jonas, por meu pai não ter assim logo na minha infância, meu pai não tinha tanta condições de dar
uma estrutura para cada filho, eu sempre tive muita vergonha de pedir dinheiro para o meu pai. Certo. Né? Até hoje eu gosto muito de ajudar a minha família, né? Assim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Mas eu sempre fui ruim de pedir ajuda, né? Isso infelizmente veio de mim, eu tinha muita vergonha. Então, o meu filho nasceu, meu primeiro filho pós a eleição, nasceu, e eu tinha muita vergonha de pedir dinheiro do meu pai. E infelizmente criança não espera, ele tem que comer, tem fralda, tem massa, quem é pai, Família. você já Na marca passou por família, né? família. Sim, sim. E aí eu cheguei num momento assim extremo de com muita vergonha chegar lá com meu pai e pedir para ele, pai, me arranje R$ 50, me arranje R$ 100. Mas aquilo ali me destruía por dentro, né? Uhum. E o meu pai prontamente, não, meu filho, tá aqui, enquanto você não está trabalhando, tá aqui, eu vou lhe ajudar, e me ajudava. E aí se a primeira vez era ruim, Imagina a quase eu não segunda, tinha né? coragem, na segunda que eu não tinha coragem mesmo, né? E aí eu buscando e nós não conseguirmos alguma coisa, eu querendo idealizar um trabalho. Mas assim, o momento mais difícil assim que eu me lembro até hoje da minha vida, Jonas, foi um momento que eu tive que pedir do meu pai. Meu pai tinha uma chácara e tinha vários coqueiros dentro da chácara do meu pai, né? Muito coqueiro. E o momento que marca, que eu sempre lembro da minha esposa, né? Meu filho já tinha nascido, eu sem dinheiro. E aí eu liguei pro meu pai, não para pedir dinheiro, né? Porque eu já tinha vergonha de pedir, mas eu pedi os cocos. Eu liguei pro papai, Caramba, cara. o senhor pode me dar os cocos que o senhor tem aqui? Porque o senhor não tá usando, né? Ficava caindo direto, era muito coqueiro, tinha uns 10 coqueiros lá dentro de uma chácara que ele tinha. Ele falou, não, meu filho, pegue lá. Eu falei, pai, eu vou pegar os cocos para me vender os cocos, né? E eu me lembro que antes de eu vender, eu ainda fui ali na orla da cidade, fui lá, fechei o negócio. O cara ia me cobrar R$ 1 cada coco, ou era 50 centavos, não me lembro. Era muito pouco, né? E aí eu tinha um Celta, enchi aquele carro de coco, tirei, e o que mais me marca e me emociona foi que a minha esposa também me ajudou, né? Lá no coqueiro, torcia o coco, dava para ela, e ela riava no chão. Então, assim como você, todos nós temos a nossa história. E quando eu olho para trás, Cara, o quanto isso te fez crescer, né? né? E quando eu olho para trás, assim, me emociona, sabe? Eu agradeço muito a Deus, Jonas, assim, pela vida que Deus me deu, sabe? Depois disso, Deus me deu condições de ter equipamento, caçamba, né? Depois Deus me ajudou a prosperar, antes de, inclusive de estar na política, né? Deus me prosperar. E às vezes quando eu lembro dessa história, às vezes eu deitado na minha cama, estou no meu sofá, e aí eu lembro do passado e assim, muitos momentos eu acho que eu sempre choro sozinho, né? Uhum. Relembrando e agradecendo a Deus o tanto que Deus foi bom na minha vida, né? De um menino do interior, né? Sem uma estrutura familiar, mas lógico, com uma estrutura de princípios, né? Que é o que mais vale. Meu pai, apesar de muita dificuldade, minha mãe muita dificuldade, mas nunca se deixaram, sempre entenderam do compromisso que eles tinham com a família, né? Deles, né? E hoje, graças a Deus, nós somos aí, tem essa história de superação e de vitórias. Pô, bacana, é isso, cara. Fica o aprendizado. Porque a dificuldade, eu vejo que a dificuldade, Eliota, ela serve para não deixar com uma casca mais grossa, né? Verdade. A gente aprende e nos deixa muito mais forte, com certeza. E aí tu tem um filho, Não, eu tenho tenho 3 filhos, três né? filhos Isso. e a esposa, como é o nome dela? Eu tenho a minha esposa Lorena, né? Que Uhum. é a minha esposa, que eu estou casado com ela. Vamos fazer 16 anos juntos, inclusive, agora. Parece ter 25, pô. Pô, quem dera, irmão. Eu tô com 41 e com cara de 50. Peguei muito sol, E muito. teus filhos, quem são os filhos? Meus filhos, hoje eu tenho o Eliabe, né? É o Que mais é velho. o meu mais velho, né? Que eu, na verdade, do meu casamento, eu tenho uma filha anterior, antes, Sim. né? Que é a Pamela. E eu tenho o Eliabe, o Caleb, né? Que são meus filhos também, que são. Que eu- um tem 12 anos de idade, outro tem 10, né? Então, a Começou alegria da cedo, nossa né? casa. Comecei É bom cedo. começar cedo, porque aí também quando a gente vai ficando mais velho, já tá grandão lá os filhos, né? É verdade. É. Ontem mesmo eu tava comentando isso com um amigo meu, que ele tá casado, ele tá com 39 anos, né? Eu falei, mano, é agora. Porque se você ainda pensar em ter filho, até o seu filho tiver 20 anos, tu já tá aí com 70 anos já, né? É, Então, assim, bora trabalhar, né, com 60 anos. é isso aí. E aí, cara, como é que tá sendo tudo isso, né? Como que você faz uma avaliação do Elielto como vereador aí, né? Nesse primeiro mandato e até agora? Como é que você tá sendo isso na sua vida nesse momento? Pois é, Jonas, eu hoje eu posso dizer para você que a gente tem marcado história, né? Os nossos projetos e Jonas, ele tem sido meio audaciosos, né?
eu penso política de forma muito grande, né? Eu, por exemplo, em todas as eleições que eu participei, eu mesmo fiz questão de eu mesmo montar grupo, organizar partido, né? Eu nunca fui eleito em partido. Uhum. Ah, Você o está em Ediel, qual partido agora? hoje eu estou no PDT, no Partido PDT, né? Democrático Trabalhista, né? Sim. O partido do antigo, do finado Brizola, né? Sim, Que tem uma sim. história brilhante no país, né? Que marcou aí pela educação, pela agricultura familiar, né? Então, assim, eu sempre gostei de desafios, né? Eu nunca gostei de participar de um grupinho ali para concorrer à eleição. Não, eu sempre gostei de montar o time político, partidário, e a gente disputar com convenção, com tudo. Eu sempre gostei de estar na frente, da liderança de tudo isso, né? Então, assim, a política para mim eu sempre pensei ela de forma grande, né? Hoje, se você for ver os últimos projetos, mais não assim desmerecendo nenhum projeto de um colega, que nós temos muitos projetos bons, mas todos os nossos projetos de leis, né, eu por 2 anos fui campeão de requerimentos, campeão de projetos de lei no Poder Legislativo, mais apresentou projetos de leis e requerimento na casa, né. Provavelmente esse ano também eu acho que eu também vou ter esse título de projetos de leis e requerimentos apresentados na casa, né? Mas os nossos projetos de lei, meu líder, ele sempre foi assim, projetos audaciosos. Projetos de lei que cria distritos, né, importantes. O último distrito, eu até digo, o distrito caçula do município de Santarém é o distrito Chapadão, né? Uma área produtiva, uma área de expansão do nosso município. Eu achei muito necessário a gente criar o distrito para o fortalecimento e também... Esse é um projeto seu? Projeto de lei nosso, de nossa autoria, né? Projetos de leis que garantem o emprego, a renda, a qualidade. Projetos voltados 100% para o desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento do nosso município, né? As questões das áreas portuárias, né? O zoneamento das áreas portuárias, projetos de leis nossos, né? Importantes para Santarém, para a geração de emprego, de arrecadação, né? Que você entende hoje a importância de um porto hoje para um município igual ao de Santarém, assim como projetos de leis que trabalha sobre o apoio ao empresariado. Nós temos hoje um projeto de lei que, inclusive, eu vou aprovar agora por esses dias, está tramitando na CCJ, eu faço questão de comentá-lo, que é o projeto que ajuda, na verdade, a questão do incentivo fiscal, né? Toda e qualquer empresa, Jonas, depois dessa lei aprovada, você, por exemplo, você é um empresário, quer investir em Santarém, você vai ter 5 anos de isenção de impostos. Entendi. Qual é o... Isso é legal. Até alguns, dentro já da discussão desse projeto, algumas pessoas, mas o que o município vai ganhar com 5 anos de isenção para o empresário? Geração de emprego. Emprego, né? Renda, seguração de renda. Isso daí é você atrair o empresariado para Santarém, né? Sem incentivo, o empresariado não vem. Não vem, né? Então hoje você vê hoje aqui uma grande dificuldade que nós temos hoje de Santarém, Jonas. Acho que você conhece, você é filho daqui, você conhece a dificuldade. Hoje tem gente que vem em Santarém, não consegue ter esse apoio, né, do município, infelizmente vai para outros municípios. Quantos empresários, quantas empresas nós não perdemos aqui para Itaituba, para Marabá, para Altamira, porque Santarém não abraçou da forma que necessita. E algumas que deixaram, né, saíram daqui por falta de incentivo. Né? Aqui quase todo Santarém tem uma história diferente. Olha, a empresa tal era para estar aqui em Santarém, não está porque não teve isso, não teve aquilo. Agora se anunciou-se, graças a Deus, a construção, na verdade, do polo industrial, né? Do distrito industrial do município de Santarém, que é também um anexo desse projeto de lei, né? Não adianta só, Jonas, eu ter o espaço, né? O distrito industrial é justamente isso, é um espaço para você montar ali seus galpões, a sua indústria, a microindústria ali, mas você também tem que ter a questão dos incentivos fiscais, né? Então você imagina só, hoje o empresário que vai trazer aqui 20, 30, 50, 100 empregos, hoje se deparar aqui com essa ajuda, né? Olha, você vai ter aqui 5 anos para você se estabelecer, né? Se consolidar. E depois ele vai pagar, né? Com certeza. Uma empresa, ela não nasce para se criar hoje para fechar amanhã. O ideal é que ela fique muitos anos no mercado. Com certeza. E essa contribuição do município, ela é fundamental, porque toda empresa que se inicia, né, ela tem a dificuldade.
você sabe disso, você é empresário, você sabe disso. Até a dificuldade da Com certeza, construção. né? Principalmente Até, no início, né? isso, até ela se consolidar, uso esse termo, ela demora-se toda uma fase, né? Mas de imediato, o que a gente está ganhando? Um emprego, É. né? E o cara recebe e isso gasta, ele faz uso O desse giro na dinheiro que cidade, na cidade. e a família, né? Família, Pai de né? A família. pessoa que trabalha lá vai no mercado, vai no posto de gasolina, vai no comércio comprar a sua confecção, a roupa, né? Então é um giro, né? Então Santarém hoje, Jonas, uma dos nossos projetos de lei é isso, né? Quando a gente pensa, vamos fazer um projeto de lei, né, dentro do nossa prerrogativa de vereador para a gente gerar emprego. Sim, de que forma? Não dá para você fazer um emprego e assim, olha, o meu projeto de lei é que se crie 1000 empregos. Não funciona dessa forma. Então, o jeito de a gente fomentar o emprego no nosso município é isso, né? Ajudando quem realmente dá o emprego, né? Se você tiver mais condições de contratação aqui, com certeza você vai gerar mais emprego, né? Então, os nossos projetos de lei, a nossa desenvoltura, Jonas, sempre foi pensando nisso, né? Tanto eu acho que hoje lá na casa, né, nós temos muitos vereadores bons comprometidos com diversas causas, né, educação, saúde, infraestrutura, mas a minha tendência ela é praticamente em cima disso, né, do desenvolvimento da área produtiva. Eu sou o vereador, inclusive, que mais defende regularização fundiária, ambiental, né, questão portuária, porque eu vejo que é daí que nós vamos construir uma sociedade com mais qualidade de vida, né? Se, infelizmente, Santarém, Jonas, que você conhece muito bem, viver os seus próximos anos do jeito que ela está vivendo, infelizmente nós vamos ter uma cidade em colapso. Eu sou filho de Santarém, nunca morei em outro lugar, tenho 41 anos de idade, sempre morei nessa cidade, conheço a história dessa cidade, né? E eu sei que nos últimos 20, 30 anos, Santarém, no que se refere à empresa, indústria, praticamente é a mesma Santarém de 20 anos atrás, né? Então, assim, nós precisamos começar a fazer uma política de futuro, né? E deixar tudo que se construiu para trás para a história, né? E os bairros, planejamento, né? os bairros nossos, Jonas, foram criados através de invasões. Qual foi o bairro hoje planejado hoje para se tornar um bairro? Não tem. Então, nós fomos adaptando o nosso município. Mas chega-se um momento, hoje Santarém, que está se tornando uma cidade verticalizada, chega-se um momento que nós temos que ter uma outra visão da política santarena. Nós não podemos ter vereadores hoje, representantes políticos, que pensam somente, a faixa não está pintada, a lombada, o buraco. Não, nós temos que pensar nas grandes discussões, né? Nas discussões futuras, né? O que Santarém precisa para os próximos 10 anos, né? O que precisa, quais os investimentos na área do turismo, quais os investimentos na área da saúde, quais os investimentos nas áreas produtivas. Então, é esse tipo de política, quando eu falo uma política audaciosa, nossos projetos de leis e requerimentos, eles são voltados para isso. Cidade grande, tem que pensar grande, Pensar né, cara? grande, Senão com não certeza. vai. Elialto, e hoje, você falou na questão fundiária, parece que os vereadores estão falando muito aqui da questão fundiária em Santarém. E a informação que chegou aqui, fiquei sabendo através dos vereadores, que a cada 100 imóveis em Santarém, 80 estão irregulares. E, Jonas, eu acho que ainda essa pesquisa aí, eu posso dizer, essa porcentagem, ainda nem é ela, né? Eu acho que hoje não chega a ser 10%. Hoje Do que está legalizado. do que está legalizado. Inclusive, ano passado eu tive acesso a uma pesquisa que 8%. Se avançou-se muito, lógico, do ano passado para cá. Mas, infelizmente, Jonas, essa questão fundiária, ela tem trazido um caos hoje econômico para o nosso município. O município deixa de arrecadar. Muito. Tanto Imagina município, se o tanto de arrecadação que poderia estar. E esse valor sendo investido nas áreas mais necessitadas, né? Inclusive, eu tenho conversado isso muito com esse governo agora, atual, novo governo, Zé Maria. Eu tenho falado que a gente precisa dar um up na questão da regularização fundiária. Nós precisamos investir em servidor, em equipamento, em tecnologia, mas nós precisamos... meu líder, é imensurável hoje a perca que Santarém tem só pela questão da regularização fundiária, que é uma das centenas de pautas que precisam ser discutidas. Mas aqui se comenta na regularização fundiária, quase todos os vereadores falam da mesma forma, mas quando eu falo que hoje acaba sendo um caos econômico, porque você imagina tanto
pelo que o município deixa de arrecadar, como também o proprietário de um imóvel deixa de usar o seu imóvel para outros investimentos, gerando ali economia, né? Você O cara, imagina, quando vai pedir um empréstimo, ele não tem como dar como garantia, né, no não banco. tem, hoje praticamente hoje quem tem o seu título da sua terra, né, o seu título definitivo do seu imóvel, praticamente aquilo ali é um cheque em branco, Jonas. Você sabe disso, você chega no banco Sim, ali, você dá ali seu imóvel como garantia, você adquire ali uma linha de crédito, você já tem a sua casa, você já investe em outra coisa. Então, assim, você imagine uma porcentagem hoje de praticamente 10, não acho que não se passa de 10%. Poderia acelerar o crescimento, né, da cidade. Muito isso aí, está se falando, se você botar aí num campo, numa dimensão do tamanho de Santarém, você está falando de bilhões de investimentos, né? E milhões circulando no município, e milhões que não deixam de ser arrecadados, e isso, infelizmente, impacta diretamente na infraestrutura do município, né? Infelizmente, faltando mais asfalto, infelizmente, por quê? Porque o município não tem a arrecadação do tesouro necessária para que se possa dar realmente a infraestrutura que merecemos. Né? Tá. Elielto, o orçamento de Santarém aprovado, né, a lei do município, né, o orçamento, ele está em torno, acho que é 1 bilhão e 800, né? 1 bilhão 940. Isso. Você acha que esse valor, ele é pouco ou é suficiente para manter uma cidade como Santarém? Na verdade, Jonas, eu vejo assim que a gente precisa melhorar, lógico, a nossa arrecadação. Né? Eu vejo uma quantia, não podemos dizer que é pouco, né? É muito grande, é muito grande, mas o custo também é muito alto. é né? alto. Né? Então, assim, nós temos que ver as prioridades. Né? O que tem ocorrido, por exemplo, hoje? O que se tem nos últimos anos como uma grande dificuldade de Santarém, de vários governos, né? O Zé Maria está tentando vencer essa dificuldade, que é a questão da saúde. Né? Então, os investimentos na saúde, infelizmente, estão sendo muito pouco diante da demanda. Né? Hoje nós temos um hospital regional, nós temos uma UPA e nós temos um pronto-socorro, que infelizmente o financiamento da saúde praticamente se torna insuficiente para a grande demanda. Né? Então, assim, hoje 1 bilhão 940 mil, que se parece muito dinheiro, para uma cidade que nem a nossa, que só de ruas, Jonas, que precisam ser pavimentadas, eu não estou falando da questão do nosso Planalto, do interior, estou falando de dentro do nosso município. Só na cidade. Você imagina que hoje no nosso município, mais de 400 quilômetros de ruas não são asfaltadas, né? Que precisam ser asfaltadas no nosso município. Então, esse orçamento, lógico, ele é um orçamento relevante, porém, infelizmente, acaba sendo muito pouco. Hoje, inclusive, é uma das coisas que eu tenho A cobrado. folha consome muito, né? Muito. Hoje, eu, inclusive, tenho cobrado muito da gestão. Por exemplo, hoje, a questão da saúde, hoje, que é o que nós citamos agora há pouco, Jonas, o que eu até penso, por exemplo, você vive, né, sem talvez outro tipo de serviços essenciais, mas sem saúde você não vive. Saúde é vida, né? Então, o que hoje eu tenho pedido, inclusive, para o gestor, falei que a gente possa, né, melhorar o orçamento. Por exemplo, esses 1 milhão 940 mil reais, eles são divididos em vários investimentos, né? Educação, saúde, infraestrutura, cultura, turismo. Você entende bem o orçamento, né? Sim. E se acredita que, por exemplo, hoje, o investimento na saúde, que é onde eu não concordo, ele é menor do que outros investimentos. Só para você ter uma ideia, o investimento hoje do que se fala do orçamento, do que se fala de transporte público, praticamente ele iguala, e que não dá para entender, aí da saúde. Né? Primeiro educação. Primeiro orçamento que é educação. Tem o Fundeb e tal. Isso, que tem todo esse, que soma Mas tudo. O segundo deveria ser saúde. Poderia ser saúde, né? Lógico que a educação não deixa de ser uma das prioridades, sim. Mas eu entendo que a gente poderia até igualar, né? Saúde e educação, né? Porque saúde está se falando do presente, que ninguém vive de saúde, e a educação está se falando do futuro, né? Das pessoas que estão, das nossas próximas gerações, né? O que tu pensa para o futuro? Pois é, mas uma coisa eu te posso te falar com muita certeza, Jonas. Eu gosto muito de ser vereador, né? Para mim foi um sonho realizado,
né? E quando você é reeleito ainda, esse sonho é mais gratificante ainda. Porque, Cresce, né? Porque você, poxa, eu fui reavaliado, né? Uma coisa a pessoa... Aliás, tu foi avaliado, né? É, Porque foi a primeira, foi eleita, agora tu foi avaliado. Se isso, passou, passou bem, né? isso. Então, assim, eu sou muito grato a isso, né? Então, uma coisa eu posso dizer, apesar de amar muito a vereança, mas eu não nasci para ser vereador de carreira, né? Eu fui eleito, né? Vim à reeleição e eu estou preparado para qualquer projeto. Tem sonho futuro. Inclusive, eu vim candidato a senador, não consegui. Eu não Pô, mas consegui. teve muito voto. Quase 22 mil votos, 21 mil votos e poucos, não sei se você viu. Vi. Aí, e a minha eleição, esse mandato aí, Jonas, eu não consegui validar ele, né? Aí eu entrei na justiça pedindo para validar a nossa candidatura. Aí quando foi uma semana da eleição, aí validou, né? Mas a gente não recebeu fundo partidário, não recebeu. Mas foi uma experiência bacana, né? Então, assim, quando eu falo que eu não penso em ser vereador de carreira, porque, assim, eu respeito muito quem tem ali 4, 5, 6 mandatos. Mas, assim, eu vejo que qualquer pessoa hoje que tem condições de tirar um empresário mesmo, ou um líder comunitário que tem condições de tirar parte da sua vida para se dedicar à política, é bacana, é gratificante, a vereança é importante para a construção do nosso município. Porém, mas para ti é o momento, né? Para o momento, né? Eu não penso assim. Coisa maior, né? Eu penso assim, inclusive, se eu senão não o cara fica até meio estagnado. E parece que a gente não perde ali aquele encanto da progressão. Que né? A vida é uma escada, né? Pisa no primeiro degrau, no segundo, no terceiro e vai embora. Inclusive, Jonas, desse segundo mandato, se eu não tiver assim, condições de um outro projeto que Deus possa nos dar, nós somos aqui à disposição da população, do nosso partido. Se a gente não conseguir, eu penso até em colocar um substituto, ajudar uma outra pessoa, né? Para que a gente possa também gerar oportunidade para outras pessoas, né? Que elas possam também ter. Novas ideias. Né? Agora, isso com muita certeza eu posso te dizer, né? Que eu não nasci para ser político de carreira, né? Lógico que a reeleição... vereador de carreira, na verdade. Lógico que a reeleição ela é importante para te consolidar na política, né? Porque na política tu não mostra que tu é bom quando tu se elege, tu tem que mostrar que tu é bom quando tu reelege, né? Quando você é reeleito. Então, é dessa forma. É o julgamento. Né? Isso. Tem umas perguntas que eu faço para todos os vereadores. Fique à vontade. Tem muita gente que a gente está com essa missão também, Elielto, de contribuir com o conhecimento da população. Tem muita gente que não sabe o que faz um vereador. Como é que você pode resumir qual é o papel de um vereador no município? Bom, o vereador, antes de ser legislador, ele é fiscalizador segundo a Constituição. Primeiro você é fiscalizador e depois legislador. Então, o vereador, primeira função do vereador é fiscalizar. Obra, tudo. Fiscalizar as obras, fiscalizar se as leis que foram aprovadas elas estão sendo executadas, fiscalizar o orçamento, fiscalizar as políticas públicas, os investimentos, as ações do prefeito, do executivo. Né? Essa é a prerrogativa principal do vereador. Certo. E posterior a isso, o vereador faz as leis, né? Ele que cria as leis municipais, as leis orgânicas. Revoga, se for o caso. Revoga, código de postura, né? Do município, todas as leis que garantem as políticas públicas, né? De passagem de ônibus, de passagem de barco, das vias, né? dos equipamentos públicos em forma geral, né? Eu sempre digo, nessa parte que tu me fez uma pergunta, Jonas, o vereador, apesar de que na Constituição ele fala dessas duas prerrogativas, mas não se limita só nisso, né? O vereador, ele é assistencialismo, o vereador, ele é um agente importante para você ouvir a comunidade e levar ao Poder Executivo, cobrar através dos seus requerimentos, projetos de leis, e não se limita só nisso, né? O vereador também é um grande parceiro de deputado federal, de deputado estadual, de senador, do governador, e através desse convencimento também o vereador, apesar de não ter uma emenda parlamentar, que nem os outros deputados estaduais e federais e senadores, né, e o governo do estado, o vereador não tem essa, aqui, pelo menos aqui em Santarém. Até agora, né? Até agora, porque tem um projeto, tem um projeto de lei, inclusive, tramitando, inclusive... Tem outros municípios tem, alguns municípios existe, que é 1% do orçamento. No caso, do 1%,
do orçamento... Da Câmara ou do município? Não, do município geral, Tá. de 1 bilhão 940 mil, 1% é a emenda parlamentar de cada vereador, que é 40% dessa emenda é de obrigatoriedade investir na educação e na Certo. saúde, né? Então, assim, o vereador não se limita só nisso, né? Eu posso dizer por mim mesmo que só do ano passado nós conseguimos mais de 10 milhões de reais em investimentos, né? Caminhões, microsistema, patrulha mecanizada, asfalto, através, lógico, da parceria com quem tem Certo. recurso, né? Bacana, maravilha. Vou te fazer umas perguntas aqui, tu responde meio que sem pensar muito. Aham. Tá? Um lugar em Santarém que você ama muito. A minha casa, Um prato que não pode faltar no seu dia a dia, não pode faltar na sua mesa. Mapará assado. Porra, o meu também, Eu cara. gosto demais. Eu só não como todo dia porque, infelizmente, não é todo dia que a gente recebe o peixe. Um vereador, não quer dizer que os outros não sejam seu parceiro, mas um vereador, uma vereadora que é um parceirão na Câmara. Sérgio Pereira, Um político que te inspira. um político que me inspira, eu vou ser até um pouco bem radical, o Ciro Gomes, Se você não fosse vereador, seria o quê? comerciante, Um medo. de perder minha família, Um sonho que ainda não realizou. de um dia poder comemorar a criação do nosso Tapajós, do estado do Tapajós aqui na nossa região. Se você fosse prefeito por um dia, o que você faria? Se fosse prefeito por um dia, eu ia fazer o maior investimento da história deste município na saúde, construir um novo hospital com centenas de leitos. Muito bom, maravilha, bacana. E Elton, cara, a campanha foi difícil. Você estava envolvido? Na campanha, Passado agora de prefeito e vereador? sim, estava envolvido. Além da tua, estava... Isso, nós tínhamos a candidatura de vereador, né? E de mais 23 parceiros, né? Que nós participamos, inclusive, da frente do partido, né? Eu que estava nessa coordenação, tanto ajudando organizando a minha campanha, que inclusive até acaba atrapalhando muita gente, né? Como também de 23 vereadores que a gente tem que dar toda Sim. uma assistência, né? Conversar. Do seu partido também. Todos Eles do meu lançaram partido. uma chapa Nós grande. chamamos uma chapa grande. Nós fizemos quase 9 mil votos nós fizemos Vocês na chapa fizeram toda. quantos? Nós fizemos só um, né? Um, né? Nós Tá. fizemos só um porque faltou ali um pouco mais de votos para a gente fazer o segundo. Né? E se tem mais dias de eleição, quem ganhava a eleição? Olha, Foi dura essa eleição, essa cara. eleição, Foi acirrada, hein? essa eleição, eu sempre digo, né? Essa eleição, o seu Zé tem que agradecer todo dia a Deus, né? Por ele hoje ser prefeito. É Eu mesmo? sempre digo isso, porque assim, automaticamente, Jonas, você que entende muito de marketing, o tempo vai criando um sentimento chamado alternância de poder. É. Né? Então, assim, teve-se vários mandatos, né? Alexandre Von do mesmo grupo, Nélia Aguiar do mesmo grupo, depois reeleito do mesmo grupo. Há muitos anos, o mesmo grupo vem, assim, fazendo a gestão do município de Santarém. Então, por muito pouco, o seu Zé não perdeu essa eleição. Né? E resultado, assim, bem assim, disputadíssimo mesmo, ele não está aqui, eu posso dizer isso com muita segurança para você, ele não está aqui na boa qualidade do oponente. Não está. Ele está justamente naquele sentimento de alternância do poder. Né? É o que vai acontecer praticamente. Várias pesquisas falam sobre isso. Isso. A população não é muito afim mesmo de... E o que vai acontecer agora, talvez possa acontecer no governo do Estado, nessa eleição próxima. Pode ser que pese um pouco, isso, né? Posso, porque o povo ele quer uma mudança, né? Quer novas ideias. Novas ideias, novos nomes, novas lideranças. Isso aí é o povo que... Né, a eleição, você consegue ali articular com vários grupos, vários partidos, mas com a massa bruta, não. Você aí é mexer ali com centenas de pessoas. E a rede social hoje ela trouxe mais clareza para a população. Muito. Né? As pessoas hoje em dia não tem como, Jonas, tu dizer que tu é bom. As pessoas olham para pesquisa a tua vida. Não tem como dizer que está fazendo uma coisa, a pessoa, deixa eu ver, vai lá. Vai lá e olha. Inclusive, só um ponto aqui, sábado agora eu recebi uma ligação de uma pessoa, né? E eu disse, você é vereador? Sim, você que foi em Brasília há tal tempo, né?
Foi sim. Você que faz parte de uma frente parlamentar de defesa ao meio ambiente, a defesa à regularização ambiental e fundiária. Eu falei, sim, sim. Você quer participar de um grupão? Era um golpe, né? De uma pessoa querendo clonar o meu WhatsApp. Né? Mas antes de ele clonar, ele foi lá e pesquisou a minha vida toda. Por onde? Pelo Facebook, pela rede social, pelo Instagram. Né? Então, para você ver que hoje ninguém se É esconde. pro bem e pro mal É aí. pro bem e pro A mal. rede social, a rede Isso, social aí. isso. Elielto, cara, olha, um papo muito bacana aqui. Deixa um tempo aí pra você falar. Se você quiser tocar em algum tema que de repente a gente não falou, fica um espaço aí pra você se manifestar. E Jonas, eu quero aqui, basicamente aqui mesmo, na verdade, te agradecer. Né? Eu já tive a oportunidade de falar aqui do serviço que o programa tem hoje prestado para o município. Dizer para Santarém, aqui o meu recado é mais aqui para o nosso povo, né, que a gente possa entender, né, abrir os olhos, né? A gente reclama muito da política, Jonas, demais. A gente reclama muito da política, reclama da infraestrutura, da saúde. E às vezes eu estou falando isso aqui não como vereador, falando agora como um cidadão santareno, né, como eleitor também, né? E a gente reclama muito, né? E depois a gente tem que olhar para nós mesmos e entender quem é o verdadeiro culpado de termos os representantes que nós temos. Somos nós mesmos. Né? E quem vota? Porque às Somos, vezes o cara também não quer. O cara reclama, não quer se envolver, né? Isso, e nós estamos num momento, Jonas, nós estamos numa geração, nós estamos de tecnologia, que hoje você só vota errado se você quiser, Jonas. É só, então assim, eu não consigo hoje entender o porquê que a população faz, às vezes, uma avaliação, né, de pessoas que estão ali há tempos da política, que a gente já sabe o que vai, né, acontecer ali, o que aquela pessoa tem a oferecer, e deixa de dar oportunidade a quem tem uma mente inovadora. Ou não tem a oferecer, né? Então, assim, é isso que às vezes, Jonas, eu preciso aprender ainda a entender, né? Então, assim, dizer assim para a nossa população, né? Que a gente possa ter mais responsabilidade com nós mesmos, né? Eu falo isso também para ti, Jonas, como pai de família, né? Olha, hoje, o que me preocupa hoje, eu tenho denunciado isso muito lá na Câmara, e alguns vereadores batem no meu ombro, olha, não te mete com esse tipo de assunto, isso é perigoso, né? Que é a segurança pública, né? Como eu falo, volto a dizer, eu tenho 41 anos de idade, Jonas, eu vivenciei várias fases desse nosso município, vários momentos do nosso município. Então, lá no meu momento de infância, existia assim, que chamava de gangue, né? Gangue, olha, tem um gangue aqui num bairro, ali no outro, não pode andar, mas era entre eles ali, né? Hoje em dia a gente já é outro momento, né? Se fala assim em facção, de crime organizado, né? Que é um tema que precisa ser discutido, né? Santarém, lógico, ele tem como seu cartão postal, Jonas, ali, as suas belezas, Alter do Chão, o Príncipe Charles veio aqui, né? Publicitou o Alter do Chão para o mundo, né? Então, assim, eu sei que tudo isso é de dar orgulho para o nosso povo, mas eu mais me orgulho ainda, Jonas, da fase que nós vivíamos antigamente, né? Antigamente tu botava um fone de ouvido aqui no teu ouvido aqui, tu andava essa cidade de ponta a cabeça e ninguém mexia com você, ninguém te... Né? Hoje a gente já vê crimes diferentes, né? Assalto com refém, homicídios, né? Então, são esses tipos de situações que me preocupam, né? E isso é uma cadeia de situações, Jonas, que infelizmente gera isso, né? Por exemplo, se você não tem a oportunidade para você dar para o indivíduo, você deixa ele ali à mercê da sociedade, né? Se você não dá um emprego, você não tem um emprego, se você não tem condições de dar formação, infelizmente aquela pessoa, aquele indivíduo, ele vai ter né? Viu aquele ditado que tem, que a cabeça vazia é a oficina do inimigo, né? Então, assim, é isso que hoje me preocupa, e eu falo isso para você não como político, mas sim como santareno, né? Como pai. Eu quero poder que os meus filhos, né? Meus netos, também possam vivenciar uma Santarém que eu vivi, né, de infância, de pular ali na frente da cidade, no Mercadão 2000, pular dentro do rio Tapajós, né, da coroa de areia que tinha ali na frente do Tapajós, de você brincar com seus colegas de forma sadia, de você ter boas amizades. Então, é isso daí que a gente... E Jonas, é o maior patrimônio que Santarém tem. Lógico que a gente tem vários patrimônios, mas a nossa tranquilidade é uma coisa que a gente não pode perder, Jonas.
Eu acho que até você concorda comigo, é o que me preocupa. Né? Eu tenho falado para o delegado-geral do nosso município, né, falado muito para ele sobre as questões das intervenções policiais que a gente precisa ter de forma rígida. Né? Santarém ainda tem hoje uma boa representação militar, civil. Né? Graças a Deus, quando acontece um crime, em poucas horas, em poucos dias já estão lucidando ali aquele crime que aconteceu. Né? E graças a Deus isso aí tem evitado de o crime avançar. Né? Mas a gente ainda vê aí, Jonas, lamentável, muitos dependentes químicos, alcoólicos, infelizmente que acabam deixando para Santarém aí um lastro de famílias destruídas, né, de pessoas de grandes potenciais. Eu tenho certeza que você conhece algumas também. Eu conheço hoje pessoas da minha infância, Jonas, que hoje eu olhando, infelizmente é lamentável, né, pessoas extremamente inteligentes, né, com grandes potenciais, e você vê ele, poxa, nas drogas, na bebida, né, e infelizmente perdendo aquela pessoa que poderia ser uma pessoa de muito sucesso, né? Assim como também eu tenho vários amigos de infância também que hoje são grandes empresários, são pessoas isso, e com certeza é isso que eu quero deixar aqui para Santarém, uma que a gente reflexão possa aí do vereador. isso. Muito bacana. Quero te agradecer também por ter tirado esse tempo. Sabe que você é uma pessoa super ocupada, é um corre-corre para cá, para ali. Mas você tirou esse tempo para bater o papo aqui com a nossa audiência. A gente fica muito feliz por isso. Jonas, eu que agradeço mais uma vez, meu irmão. Quero aqui desejar para você muito sucesso, muita saúde, não só saúde física, né, mas mental também. Eu acho que desse século é o que a gente precisa muito, né, para a gente entender as pessoas. É verdade. Então, assim, eu quero te desejar, meu irmão, muito sucesso, né? Que o seu programa aí possa cada dia crescer mais e mais e com certeza sempre ser, né, essa referência aqui no nosso município e também na nossa região. Bacana, bacana. Para você que ficou aí até agora, pega esse vídeo aí e compartilha com o máximo possível de pessoas. Hoje a gente recebeu aqui no estúdio da Vox, vereador de Santarém, Elielton Lira, né, cara? Reeleito aí, cresceu na votação. Valeu. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tamo junto.